Bom, os grupos temáticos, você já está entendendo, são os temas que trazem a pessoa para o centro espírita. Dependendo da região, dependendo do perfil do centro espírita, a gente vai ter mais questões na dependência química, por exemplo, da depressão, a questão do aborto ou da gestação, dos relacionamentos. Mas interessante que depois que o centro espírita elege um ou dois temas para trabalhar, as pessoas começam a procurar por causa desse tema. Então, seria importante você reconhecer, através especial do atendimento fraterno, a maior demanda da casa, mas sem se preocupar porque esse processo ele vai se dando naturalmente, as pessoas estão falando e vão direcionando. Quem sabe um dia os centros espíritas mais próximos possam trabalhar como uma rede. Esse centro trabalha com gestantes ou pessoas com luto, o outro centro trabalha com educação de crianças, ou questões de deficiência, idosos, familiares de dependentes químicos, ou questões de sexualidade, e a gente vai tendo uma rede onde alguns centros vão se especializando mais em determinados temas e todo mundo vai ajudando, porque é impossível um centro espírita conseguir ter trabalhadores para todos os temas. Mas o foco é, as pessoas estão em sofrimento, precisando de ajuda, nós temos conteúdo doutrinário, então nós vamos trazer esse conteúdo doutrinário para as pessoas. Eu já disse para você que tem uma lógica de estudo, mas é importante a gente entender que é um estudo direcionado para este coração sofrido, e já falei que você precisa estudar bastante. Então, definido o tema, por exemplo, luto, sexualidade, divórcio, relacionamento conjugal, o que a equipe primeiramente vai fazer é estudar sobre o tema. Vá lá em Allan Kardec estudar as obras, estude obras que não são espíritas para você compreender melhor as questões que estão por trás daquela problemática, mas não se esqueça que o pensamento fundamental é da doutrina espírita quando nós estamos falando de problemas de relacionamento. Tem muitos trabalhos sobre relacionamento, tem terapeutas, tem propostas, tem vídeos. Não é disso que a gente vai trazer para o centro espírita. O que a doutrina espírita fala sobre relacionamentos é uma coisa que a psicologia não pode oferecer. Então você precisa fazer uma boa busca pelo material para ser trazido para essas pessoas. Nós já temos o grupo definido, um espaço, já temos o objetivo, agora precisamos entender que material a gente traz para essas pessoas. No caso de relacionamento, você vai lá para Raul Teixeira, por exemplo, Minha Família, Meu Mundo e Eu, Desafios da Vida Familiar, aquele livro de Teresa de Brito também, Vereda Familiar. Vamos para Alberto Almeida, que tem alguns livros muito interessantes sobre relacionamento. Joana de Ângeles também tem um material ótimo. Joana, no livro Encontro com a Paz e a Saúde, ela tem sobre divórcios, relações afetivas, amorosas, as separações litigiosas e amigáveis, tem material super interessante. Eu poderia ficar aqui dando um monte de sugestões de materiais, mas não precisa. Coloca lá espiritismo e relacionamento, espiritismo e gestação, espiritismo e depressão. Você vai encontrar os principais autores para fazer um bom estudo. Mas não esqueça de que esses estudos trazem os conceitos na transversalidade. Então a gente vai precisar falar de conceitos básicos da doutrina espírita aplicados a estes temas. Como eu estava falando para vocês, na educação, no filhos dependentes químicos, a gente vai falar de planejamento familiar, a gente vai explicar que os nossos filhos são espíritos, que eles já trazem uma bagagem reencarnatória anterior, a gente vai falar de culpa, a culpa tem a ver com querer fazer tudo certo, não reconhecer que nós estamos no mundo de provas e expiações, que somos espíritos inferiores, então aqui nós estamos falando da multiplicidade, da pluralidade dos mundos, da pluralidade das existências. Estamos falando do pensamento negativo, estamos falando das interferências, dos processos obsessivos, do contato com os anjos guardiões. É interessante que vocês vão ver que, independente dos temas, nós passamos por coisas muito parecidas. Quase todos os temas nós vamos falar de influência espiritual, nós vamos falar do nosso mentor espiritual, nós vamos falar de quão inferiores nós somos no mundo de provas e expiações, a gente vai falar de um Deus justo e bom, de planejamento reencarnatório, de provas e expiações, e de temas específicos que estão direcionados para estas questões que a gente está falando.
Mas os conceitos básicos da doutrina espírita é que transformam a nossa vida. Então você vai pensar relacionamento conjugal, você também precisa falar sobre os mundos de provas e expiações, porque não é o casamento perfeito. Nós não estamos esperando o casamento perfeito, nós estamos esperando um casamento que traga as nossas questões morais à tona para que a gente aprenda, através do amor, a se desenvolver moralmente. A gente precisa falar de planejamento reencarnatório, é claro, mas precisa ter o cuidado de que a gente não está falando que todo casamento é planejado. Alguns são planejados, outros são ocasionais, outros foram por interesse, outros são provacionais. Então, quando você começa a estudar o tema, você vai descobrir um monte de detalhes e questões importantes que vão te ajudar a elaborar os encontros. A gente pode ter, talvez, 20 encontros, como uma roda. A pessoa pode entrar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, tanto faz, mas ao longo de 20 encontros ela vai passar por todos aqueles temas que vão construir ou que vão ajudar o sujeito a refazer as suas bases para que ele consiga refazer o seu pensamento e refazer o seu comportamento. O que eu tento te convencer aqui é: faça pesquisa para buscar o conteúdo doutrinário e organize esse conteúdo doutrinário de forma didática para as pessoas, trazendo reflexões para o seu dia a dia que vão levá-las a pensar sobre a sua vida. Deixa eu dar o exemplo do nosso trabalho lá de prevenção do suicídio. Nós queríamos fazer um grupo de prevenção do suicídio. Estudando, nós fomos ver alguns autores falando que o tratamento da depressão é a grande base da prevenção do suicídio, então começamos a focar na depressão. E estudando, nós fomos achando textos de Joana falando da insatisfação do sujeito, por exemplo. Depressão está relacionada a um sujeito insatisfeito consigo, que não consegue se aceitar, aceitar suas imperfeições, suas limitações e como é. Você não precisa fazer um estudo profundo. Nós fazemos isso, trazemos o texto, um parágrafo, às vezes, claro que a gente sempre sugeria a leitura do texto, mas um parágrafo. O indivíduo deprimido é aquele indivíduo que não se aceita como é. E aí esse é o nosso tema de conversa. Como é? Que aspecto nós não aceitamos? Qual é o ponto que nós temos dificuldade de aceitar? E espaço para as pessoas falarem. E elas vão falar, um vai falar disso, outro vai falar daquilo. Nós não precisamos chegar em grandes conclusões, nós não estamos fazendo análises teóricas, nós estamos pegando partes do conteúdo doutrinário e dizendo para as pessoas: reflete sobre isso. Talvez no luto, a gente vai descobrir que todo mundo vive a dor da perda e que o estado de introspecção é natural, mas quando surge uma revolta de não querer aceitar a perda, é quando a gente fica estagnado no processo de luto e adoece. Então, como que é essa frase para vocês? Nossa, eu nunca tinha parado para pensar que pode ser que eu estagnei no processo de luto porque eu me revoltei, eu não quero aceitar que isso aconteceu. É uma frase. Na semana que vem, talvez outra frase, ou a gente continua pensando a mesma frase, né? Algumas são tão complexas que a gente deixa 2 semanas, começou a pensar agora e vamos pensar na semana que vem. Mas o que você está fazendo ali, vê se você entende a proposta, o método, é trazer frases da doutrina espírita, colocações, conhecimentos que obriguem a pessoa a tomar consciência das suas posturas, das suas atitudes, do jeito de ser, da onde que ela está se atrapalhando. Na dependência química, tem um texto fantástico de Joana no Despertar do Espírito que ela vai falar que a dependência química ela vem como uma forma, ou o alcoolismo, vem como uma forma de extroversão, daquele sujeito que não consegue olhar para os seus sentimentos, que não consegue suportar a solidão ou que não consegue lidar com algumas questões. Gente, então aqui, ó, vamos pensar no nosso grupo que questões que nós não conseguimos lidar. Talvez o sujeito nunca parou para pensar que o álcool pode ter relação com um tema que ele não consegue lidar. Ah, eu acho que eu sempre me senti uma porcaria. Não sei. E aí você vê que o sujeito está até confuso. Não misture, isso não é grupo terapêutico.
Você não está ali para aconselhar, você não está ali para orientar aquela pessoa. Você está ali como a ponte que traz o conteúdo doutrinário e diz: pensa sobre isso. Em termos metodológicos, é muito mais fácil construir estes grupos do que os outros grupos de estudo que você tem que dar um monte de aula e ter domínio dos conceitos e tirar dúvidas das pessoas. Você está ali como uma ponte. As pessoas estão vivendo um drama e vocês, coordenadores, estudaram sobre esse drama e fizeram recortes de colocações importantes para trazer para elas que lhes façam pensar. E neste percurso, talvez de 4 meses, de 3 meses, vocês que vão decidir conforme o estudo, conforme a demanda, vendo como as pessoas participam, o interesse delas, vai reconfigurando, você vai construindo um espaço de reflexão sobre esses temas. Às vezes eu fico pensando que o centro espírita poderia ser organizado apenas com os módulos e com os grupos temáticos, aonde, como numa universidade ou como numa escola que oferece cursos, você vai fazendo os cursos conforme as demandas da tua vida. Você pode já ser um trabalhador de muitos anos, mas quando morre o teu familiar, não interessa todo o conteúdo doutrinário que você tenha, você sente dor. Você quer falar sobre aquilo, você quer falar mais de uma vez, você quer ouvir as pessoas falando sobre aquilo, isso tudo é terapêutico. Então, você vai para estes grupos que atendem às demandas do teu coração. Quando você tem interesses ou dúvidas, você vai para os grupos temáticos que atendem às demandas do teu intelecto. Nós precisamos caminhar por estas bases, mas ainda eu vejo que o centro espírita caminha muito pouco em direção às demandas do coração. O luto é uma questão importantíssima que todos passam e mais do que nunca a doutrina espírita tem recursos excelentes. Se você tem interesse no luto, eu fiz alguns vídeos que estão aqui no canal, se você ainda não viu, específicos sobre grupos de apoio ao luto, pensando na situação de Covid, que tem um detalhe um pouco mais acolhedor frente a esse drama que as pessoas estão vivendo. Mas todos os temas, como eu dizia, eles podem ser temas. Educação de filhos, sexualidade, drogadição, depressão, ansiedade, relacionamento conjugal, divórcio. A gente pode ter um grupo só sobre divórcio. Um grupo sobre gestação. As mães têm medo, às vezes, de gestar, medo de não dar conta do filho. Muitas não sabem que o espírito já está ali, que é hora de conversar. Aí nós vamos trazer um texto lá de André Luiz, explicando como que se dá a conexão do espírito com o corpo, do encontro que a mãe tem no plano espiritual. E você está aí preparando uma mãe para receber melhor seu filho, ajudando a diminuir os medos e as ansiedades. E em 10 encontros, em 15 ou 20 encontros, não importa. O que importa é você ser essa ponte entre o conteúdo doutrinário e a necessidade das pessoas, fazendo com que elas pensem sobre esses temas, fazendo com que elas olhem para estes conteúdos e ouçam as pessoas também pensando sobre esses temas. Nossa, nunca tinha pensado que talvez eu pudesse ter medo de ter filho, mas sim, eu acho que eu tenho medo. Eu tenho medo de não ser uma boa mãe, eu tenho medo de não dar conta, eu tenho medo de ficar gorda depois que nascer. Eu acho que eu tenho muito mais medos do que eu imaginava. E você, como coordenador, tem que fazer o quê? Nada. O teu trabalho mais intenso, ele foi antes. Foi de selecionar os bons textos, de recortar os bons parágrafos e de oferecer. O que a gente está fazendo é oferecer a doutrina dizendo pensa. Talvez esse sujeito sozinho não teria condição de vasculhar todas as obras para achar aquelas colocações. Então ele vem para o centro com o seu drama. E nós que somos o coordenador, nós vasculhamos a bibliografia porque nós sabemos quais são os melhores autores, quais são as grandes referências doutrinárias, quais são os temas que perpassam aquele drama, para que esta pessoa já receba a doutrina espírita melhor direcionada para o seu tema. O que a gente está fazendo é isso, é direcionar as suas reflexões, direcionar as suas demandas para um conteúdo que está esparso aí na doutrina espírita.
Nem sempre você vai conseguir entender a lei de afinidade, a questão dos pensamentos, como se sentir mal com uma pessoa, se sentir bem com outra pessoa aí numa casa, ou as pessoas que você recebe na tua casa. Mas se você faz um grupo focado em pessoas que têm sensibilidade, ou poderíamos chamar mediunidade no cotidiano, para explicar sobre a lei de sintonia, no outro dia a gente vai conversar sobre essa sensibilidade que nos mexe e o quanto, do mesmo jeito que a gente limpa o pé ou se limpa antes de entrar em casa, a gente deveria se limpar espiritualmente antes de entrar em casa. Do mesmo jeito que você cumprimenta alguém, tá com a mão suja e você sai, você vai lá limpar, espiritualmente você também devia de ter essa postura. Esses são outros grupos que eu defendo que a gente deveria ter focado na mediunidade no cotidiano, ajudando as pessoas a entender a lei de sintonia, as questões de afinidade, como ir se desembaraçando de pensamentos e impressões que são peculiares aos médiums. Deixo para você sugestão do livro de Sueli Caldas Schubert, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Ela traz ali conceitos importantes e lá no final ela traz, se eu não me engano, 5 ou 6 tipos de manifestações, de sentir presença, de desmaios, disso ou daquilo e como o sujeito lidar com essas situações. É um livro fantástico e que muitas vezes não é aproveitado no movimento espírita. O que eu quero te dizer é isso, assim, ó, você vai reelaborando, né? Fizemos uma rodada de 20 encontros, ficou muito grande, as pessoas pararam no meio do caminho. Eu lembro de um grupo em Santa Catarina que eram 10 semanas de amor. Para as pessoas com dificuldade no relacionamento conjugal, eram 10 temas para serem discutidos no relacionamento. Compreensão, tolerância, perdão, diferenças. E aí a gente ia conversando, a gente ia não porque eu não fiz parte desse grupo, só me contaram. As pessoas iam conversando sobre isso. E o resultado é aquilo que eu te falei. Depois que você faz aquele encontro, e eu ouvi um depoimento desse, depois que você vê o quanto a doutrina espírita fez bem para a tua vida, você vai dizer, eu quero estudar essa doutrina, eu quero entender melhor tudo isso, porque eu vi que isso me transformou, que isso me ajudou como ninguém me ajudou. E aí, nós estamos trazendo a doutrina para a vida das pessoas, não dizendo que elas têm que estudar, mas elas naturalmente querem estudar porque elas são o exemplo vivo do poder, da profundidade, da transformação que a doutrina espírita pode proporcionar. Eu vou deixar então para vocês esses 3 vídeos aqui no YouTube. Se você tiver dúvidas, se você tiver alguma questão que eu precise esclarecer melhor, você pode me escrever no meu e-mail marlonreikdal@gmail.com ou pode deixar seus comentários aqui no YouTube, que eu recebo os comentários e quando eu tenho tempo e acho oportuno, eu vou respondendo. Nesse sentido de te oferecer um apoio para começar grupos temáticos na Casa Espírita. Hoje nós temos as ferramentas online. Você então não está na Casa Espírita, talvez seja até mais fácil fazer parcerias com outras casas espíritas. Nós não temos mais necessariamente a demanda física de precisar de mais salas, a gente pode fazer em diferentes horários. A gente tem as salas virtuais, os centros espíritas podem dialogar, um faz um grupo de depressão, o outro faz um grupo de ansiedade, o outro de sexualidade, e aí nós temos essa rede, um centro indica para o outro conforme os casos que chegam no atendimento fraterno. Gente, isso são só ideias. Eu quero te convencer que tem muito para a gente fazer em termos de doutrina espírita, porque nós temos muito conteúdo e nós temos muitas pessoas em sofrimento. O nosso trabalho é fazer essa conexão, é digerir um pouco da doutrina para trazer para a vida dessas pessoas, fazendo efetivamente diferença, mostrando que a doutrina pode mudar a vida de cada um. Mas para isso a gente precisa viver, sentir, se envolver e ir ao encontro dessas pessoas, lembrando a colocação de Jesus toda vez que deres de comer a um destes pequeninos, é a mim que estás alimentando. Essa era a ideia. Então, quanto mais nós que estamos preocupados em alimentar as almas, em acalentar os corações sofridos, em aquecer as mentes que estão vivendo estados sombrios, se movimenta. Nosso mundo precisa de pessoas corajosas para fazer a grande transformação da regeneração organizada pelos espíritos superiores,
que sejamos nós as criaturas dispostas a materializar este conteúdo extraordinário da doutrina nestas relações com as pessoas em sofrimento e fazer de verdade diferença nas suas vidas. Espero que esses vídeos te toquem e te estimulem a fazer diferença onde você está. Se você precisar de algo, pode contar comigo.